Muito bem, vamos lá, aqui o professor Rogério Terra para mais uma aula de História da Radiologia, certo? Então você pode ver aqui, a história no final do século XIX, 15 de 11 de 1889, a proclamação da República do Brasil, em 1895, descoberta dos raios-x. Em 1895, emulsões fotográficas, chapas fotográficas, base de vidro, ou seja, o filme era envolto em duas chapas de vidro, ele ficava localizado ao centro, tá? Qualidade superior. Filmes fotográficos flexíveis, papéis fotográficos, e em 1995, novamente, temos aqui a descoberta dos raios-x. Por que está essa proclamação da República aqui? Eu deixei essa data aqui para vocês estarem se situando em que parte da história nós estávamos, tá certo? Então, a descoberta dos raios-x. Em 8 de 11 de 1895, uma sexta-feira, tarde e noite, William Conrad Roentgen descobre os raios-x a partir de pesquisas com raios catódicos, utilizando tubos de Leonard e Crookes, tá? Então, aqui nós temos a fotografia do Roentgen e aqui o tubo de Crookes, tá certo? A intenção dele não era descobrir os raios-x, ele estava estudando outras coisas, tá certo? E aí conseguiu, né, como que por acaso descobriu os raios-x. No dia 22 de dezembro de 1895, no domingo, ele fez a primeira radiografia da história, a mão esquerda da sua esposa, tá certo? O tempo de exposição foi de aproximadamente 15 minutos. Aqui nós temos a radiografia e a foto dele novamente. 10 de dezembro de 1901, Roentgen recebeu das mãos do príncipe da Suécia o primeiro prêmio Nobel de Física da história. Ele doou o dinheiro para pesquisa científica na Universidade de Würzburg. Em 1898, Pierre-Marie Curie descobre os primeiros elementos radioativos. Aqui, então, no caso, seria a radiação natural e não produzida num tubo catódico. O início da radiologia no final do século XIX. Logo após sua descoberta, foram identificadas algumas aplicações práticas para os raios-x, que eram elas, entre outras, análise de objetos de arte, joias e objetos metálicos, precursor da radiologia industrial, que é muito empregada hoje, uma excelente área de trabalho. Análise do corpo humano, precursor da radiologia médica. Várias experiências foram realizadas para adaptar os raios-x à prática médica, tá? Inicialmente, utilização de radioscopia, pouca documentação radiográfica dessa época, preferencialmente em chapas fotográficas. Quando vocês observarem esse termo chapas, é porque eu expliquei no primeiro slide ali, o slide anterior, melhor. Seguinte, os filmes eram envoltos em duas chapas de vidro, tá certo? No dia 25 de 3 de 1996, Thomas Edison obtém licença e produz comercialmente o Thomas A. Edison X-Ray Kit, um kit para visualização radioscópica. Pode observar aqui que ainda não está utilizando radiológico, está utilizando o termo radioscópico. No início de 1896, o que houve? A primeira patente para o tubo de raios X aperfeiçoado. Siemens e Halske não queimava após longos períodos de uso, ou seja, os primeiros tubos de raio-x queimavam muito rapidamente. E reparem aqui que a Siemens, desde aquela época, já estava ligada aos aparelhos de radiologia. Em dezembro de 1896, o primeiro papel fotográfico para raio-x, não utilizado pela maioria, tá certo? Então, guarda essa data aí, em dezembro de 1896, o primeiro papel fotográfico voltado para a radiologia.
Radiologia no Brasil. Agora vamos aqui para terras tupiniquins. Em 1897, raios-x muito utilizados na Guerra de Canudos, ou seja, lá na Bahia. Para quem estudou história no ensino médio deve lembrar disso aí. Em 1897, Álvaro Alvim instala um aparelho de raio-x no Rio de Janeiro. Dedicação à radiologia diagnóstica e radioterapia. Nos primórdios da radiologia e da radioterapia, você utilizava o mesmo aparelho. Então nós tivemos aí a primeira radiografia de chipófagas, Rosalina e Maria, no mundo. Órgãos identificados e separadas com sucesso, ou seja, essas gêmeas foram radiografadas, tá certo? E foram separadas com sucesso. Então, nessa época, tá certo? Começo do século dos anos 1900, começo do século 20, com a realização de radiografias experimentais ou médicas, repare o termo experimentais ou médicas, em vários lugares do mundo, começam os relatos de queda de pelos, infecção, vermelhidão local, associados aos raios-x. Lembrando que, para fazer uma radiografia de mão, Röntgen levou aproximadamente 15 minutos. Nessa época aqui, nos primórdios aqui, nós vamos ver aqui embaixo que os tempos eram bem longos, então a exposição à radiação era longa também. Então aqui, ó, radiografia do crânio em perfil durava em torno de 30 minutos. E a antero-posterior, a nossa famosa radiografia de crânio AP, durava em torno de 45 minutos. Então vocês podem imaginar a quantidade de dose recebida pelo paciente, Porque para realizar uma radiografia de crânio, perfil eram 30 minutos e AP antero-posterior 45 minutos, tá certo? Ao final de 1896, 23 casos de danos severos causados por raio-x haviam sido registrados em revistas científicas. Evolução da radiologia agora sim, no século XX, no início do século XX. Em 1904 morre Clarence Dale, de 39 anos, assistente de Thomas Edison na fabricação de kits de radioscopia, ou seja, ele era praticamente a cobaia de Thomas Edison. Registrou a sua luta com as queimaduras, amputações e linfonodomegalias. Para quem não sabe o que é linfonodomegalia, é quando os linfonodos do corpo humano, por onde passa a linfa, Então o que acontece? Esses linfonodos, quando fala de megalia, quer dizer que teve um aumento de tamanho, então eles estavam enormes. Por este motivo, quando alguém disser para você que não precisa usar equipamento de proteção radiológica, relate esses fatos para essa pessoa. Infelizmente, ainda nos dias de hoje, existem técnicos relapsos em relação à proteção radiológica. Então aqui nós temos a foto dele, tá certo? Início, e isso gerou o quê? Uma certa desconfiança, uma certa curiosidade, Então nós tivemos o início da proteção radiológica. Para o operador, aventais de chumbo muito pesados e capacetes de mental. A prática da radiologia ainda ficava mais difícil. Pode ver aqui, ó, capacete metálico e capas de chumbo muito pesados, o que dificultava em muito a execução dos exames, tá certo? E aqui nós temos os equipamentos, tela de chumbo, vidros plumbíferos. Então aqui você tem já os primeiros vidros plumbíferos, tá certo? Isso aqui é um aparelho de 1908. Você pode notar aqui o paciente, a ampola, e você pode ver observar aqui que a distância objeto filme está bem próxima aqui, tá certo?
tubos de raio-x iniciais, né? Elétrons para a formação dos raios, ou seja, nos raios-x, eram oriundos de gases no interior de tubo. Impossível de determinar a quantidade de radiação e padronizar as técnicas. Os tubos estragavam rapidamente, tá certo? E aqui, ó, em 1913, William David anunciou um novo tubo de raio-x. Os elétrons, né, saíam do filamento de tungstênio aquecido. Tubo desenvolvido no Departamento de Pesquisas da General Electric, a famosa GE, nos Estados Unidos, tá bom? Também existe até hoje aparelhos GE. Então aqui a famosa, ó, que falava aqui, ó, chapa. Então quando usar esse termo aqui, chapa, é porque realmente era uma chapa. Chapa do pulmão em 1913. Filme de base rígida, ou seja, igual eu mencionei nos slides anteriores, vidro. Qualidade superior, até então muito utilizado. 1913, Albert Salomon, cirurgião alemão, tá certo? Aí o que aconteceu aqui? Radiografias de mama, peça cirúrgica, 1912/13, Gustav Buch, radiologista alemão, grade fixa, evolução da radiologia no século XX, década de 10. Então, primeira década no caso. Então é o seguinte, ó, quando você ouve a frase, vai fazer o exame de raio-x de tórax no Buch Mural, por causa disso aqui, ó, grade Buch, tá certo? Em homenagem ao esse alemão aqui. Em 1914, a escassez de matéria-prima, ou seja, o vidro para a fabricação das chapas radiográficas por conta da Primeira Guerra. Aumento do número de radiografias e aumento no uso do filme flexível, tá bom? Em 1916, Potter, radiologista americano, teve a mobilidade grade, ou seja, aí vem grade Potter-Buch, ou alguns chamam de Potter-Buch. Aí você tem aqui, ó, Rose E. Potter, radiologista americano, mobilidade da grade, quando ele aperfeiçoou a descoberta do alemão Buch. Aí muitos livros chamam de grade de Potter-Buch. Em 1918 é lançado um filme específico para radiografias. Em 1918, guarda essa data, é lançado um filme específico para radiografias. Aí nós temos agora nessa data, a partir dessa data, emulsão de alta sensibilidade, ou seja, velocidade, nos dois lados da base, permite o uso de duas telas intensificadoras. Em 1936, Manuel Dias de Abreu, o rapaz lá, o cara, o gênio que criou a abriografia. 1937, o primeiro aparelho de abriografia instalado oficialmente no mundo. Instalação, Centro de Saúde número 3 da Rua do Resende. Tá certo? Então, isso aí, espero ter sido útil, essas informações para vocês. Bons estudos.